Bora falar um pouco dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Vale, que deve pagar altos proventos ainda para 2025. Também houve uma recuperação e uma boa melhora nas operações da Vale. E vamos mostrar também como que foi a reação do mercado um dia após os resultados. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Sem enrolação, bora lá. E como eu já havia adiantado, houve uma melhora no desempenho operacional da Vale. Realmente um desempenho muito bom, bem sólido. Na produção do minério de ferro, um aumento de 4%, tri por tri. A produção de níquel aumentou em 44% e a produção de cobre aumentou em 18%. Então o mercado entendeu como positivo essa perspectiva e essa aumenta nos dois outros minérios que a Vale vende. Porém, apesar do número do aumento da produção ter sido alto, não impacta tanto assim na Vale, porque o percentual de receita que vem do cobre e do níquel não é tão alto assim. Percebam que dos negócios que geram receita para a Vale, 79% vem de minério de ferro, apenas 9% do cobre e apenas 8% do níquel. Então, mesmo que a produção tenha aumentado de uma forma muito alta, o resultado dentro da receita da Vale muitas vezes não é tão alto assim. E outro ponto que eu gosto sempre de citar é a gente entender que a Vale tem que ter uma boa perspectiva da China, tanto para agora quanto para os próximos anos, para que a Vale também decole. Porque percebam que 48% da receita da Vale vem da China, enquanto 10% vem do Brasil, 9% da Europa, 6% do Japão e 6% da Ásia. Então, para quem é acionista da Vale, tem que ficar ligado na China e ver se para os próximos anos há boas perspectivas do contínuo uso do minério de ferro. E a Vale ainda destaca dos seus investimentos o programa Novo Carajás, que tem acelerado o crescimento de cobre. Percebam uma capacidade de 50 mil toneladas por ano, com um CAPEX projetado de 290 milhões e uma intensidade de $5.400 por tonelada de cobre, e que a Vale projeta que pode iniciar no primeiro semestre de 2028. E eu acho fantástico quando a empresa consegue fazer o controle de custos, porque muitas vezes o preço do minério de ferro a própria empresa não consegue ter controle, porém ela consegue diminuir muitos de seus custos operacionais para que intensifique a sua receita líquida. Então percebam a consistente melhora no custo C1, que é o custo operacional direto de produção de uma commodity, desde a mina até o ponto de venda, por exemplo, um porto de embarque. Então percebam que os pares da Vale tem aumentado custos comparando entre 2023 até 2025, enquanto a Vale tem diminuído. E a perspectiva é que até para 2026 o custo C1 da Vale seja menos do que $20 por tonelada. E as principais alavancas para poder chegar nesse objetivo é a diluição de custos fixos conforme a produção aumenta, um programa de eficiência com aperfeiçoamento de planejamento de embarques e redução de 39% dos custos de demurrage no segundo tri de 2025. E um fato interessante que até mesmo eu não conhecia, esse custo demurrage é o custo cobrado pelo atraso que muitas embarcações ficam em portos além da conta. E hoje o custo de caixa C1 da Vale fica em torno de $22 por tonelada. E para a gente destrinchar um pouco do EBITDA da Vale, no segundo tri de 2024 foi de em torno de $4 bilhões, porém uma alta queda no preço do minério de ferro acabou impactando o EBITDA. Houveram algumas contribuições dos metais para a transição de energética, que é o cobre e o níquel. O custo do caixa C1 melhorou, frete também melhorou e uma queda em outros, consequentemente dando um EBITDA de 3,4 bilhões para o segundo tri de 2025. E não adianta escapar, pessoal. A principal alavanca dentro de empresas cíclicas é o preço do seu produto. Percebam que no segundo tri de 2024, o preço médio do minério de ferro ficou na casa dos $115 por tonelada e no segundo tri de 2025, o preço do minério de ferro ficou patinando na casa dos $100 por tonelada. Então houve essa queda em torno de 15% no preço. Isso acaba impactando diretamente
basicamente o preço que a Vale revende o seu produto. E mais uma vez, para a gente destrinchar um pouco mais os custos da Vale e entender o bom trabalho que eles vêm fazendo nesse quesito, percebam que no custo de caixa C1, comparando o segundo TRI de 2024 versus o segundo TRI de 2025, uma queda de 11%, chegando ao patamar de 22,2 dólares por tonelada, e o guidance da companhia gira entre 20,5 dólares e 22 dólares, então está faltando pouco para poder chegar dentro dessa projeção, e os principais efeitos foram a maior diluição do custo e efeito mix, a eficiência na demurrage e o efeito câmbio, que favoreceu a Vale nesse quesito. E falando um pouco de minério de ferro e Pelotas, o custo total diminuiu em 10%, impactado pelo custo do caixa C1, despesas e royalties e ajustes de qualidade. Continuando com os custos, agora falando sobre os custos all-in do cobre, desceram em 60% TRI versus TRI, chegando dentro da faixa do guidance da empresa, e os principais efeitos foram as maiores receitas de subproduto e o menor custo do produto vendido. E falando um pouco dos custos totais do níquel, também uma queda de 30%, chegando em 12,4 dólares por tonelada, o que é abaixo até do guidance da companhia, que é entre 14 e 15,5 dólares. E os principais efeitos foram melhor desempenho operacional para diluição de custos e maiores receitas de subprodutos. Falando um pouco agora do fluxo de caixa livre, saindo de um EBITDA de 3,4 bilhões de dólares, os principais custos ocorridos no EBITDA para a gente chegar no fluxo de caixa livre foram os investimentos na casa de 1 bilhão e as despesas financeiras líquidas e impostos em torno de 580 milhões de dólares. Então, nesse tipo de cenário, onde os custos da dívida são elevados, várias empresas têm sangrado, principalmente nas despesas financeiras. E a Vale reportou um fluxo de caixa livre recorrente na casa de 1 bilhão, porém ainda há diversas indenizações que estão sendo pagas de Brumadinho e Samarco, então ficou em torno de 1,194 bilhões, 1,6 bilhão de gerenciamento de caixa e 1,4 bilhão no aumento de caixa e equivalentes de caixa. A Vale ainda destaca esse 1,4 bilhão de dólares de juros sobre capital a ser pago em setembro de 2025, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso num slide à parte. E a Vale ainda conseguiu melhorar sua dívida líquida expandida, saindo na casa de 18,2 bilhões no primeiro TRI de 2025 e chegando em 17,4 bilhões no segundo TRI de 2025, principalmente impactado pelo fluxo de caixa livre recorrente, uma queda de 1 bilhão, porém alguns efeitos contábeis em ajuste de provisão, ajuste de swap e dívidas, arrendamentos e ajustes de caixa impactaram diretamente na dívida líquida. Porém, a gente percebe que a Vale continua dentro da sua projeção de endividamento entre 10 bilhões e 20 bilhões. É uma margem bem grande que a Vale coloca para trabalhar, porém a gente percebe que a Vale tem ficado dentro dessa margem TRI por TRI. E agora eu queria só destacar esse relatório do pessoal do BTG Pactual, falando que a Vale impactou de forma positiva o mercado, então o EBITDA cresceu em 7% acima do consenso e os metais básicos, que são cobre e níquel, foram um destaque inesperado. Então o pessoal do BTG destaca que o EBITDA foi de 3,4 bilhões de dólares, 10% acima da expectativa do BTG e 7% acima do consenso do mercado, impulsionado por um forte desempenho dos metais básicos, que foram 25% acima da projeção, e eles ainda destacam que a geração de fluxo de caixa livre foi sólida, de 1 bilhão no trimestre, que daria um yield anualizado de 10%, mas sustentada por um CAPEX atipicamente baixo, o que provavelmente não se repetirá nos próximos trimestres. Então, alguns analistas podem questionar a qualidade desse fluxo de caixa livre, visto que para os próximos trimestres tende a haver um aumento no CAPEX, nos investimentos, e isso provavelmente vai impactar o fluxo de caixa livre. Agora, falando da parte boa, vamos falar de proventos para os acionistas. A Vale anunciou a distribuição de JCP de R$ 1,89 por ação, e quem tem direito a esse provento tem que estar com a ação em carteira no dia 12 de agosto, e o pagamento vai ocorrer no dia 3 de setembro.
Então, de uma vez só, numa porrada, a Vale vai pagar um dividend yield líquido, já descontando impostos, de 3%. E para quem está na expectativa, a Vale vai pagar esse provento e ainda deve ter um outro provento ainda para 2025. Percebam que a Vale costuma pagar em março, em agosto e em dezembro. Esse ano já pagou em março e também vai pagar agora em agosto e provavelmente vai pagar ainda em dezembro. E o dividend yield líquido para 2025, já anunciado até agora nesses dois proventos, fica na casa dos 7%. E apesar dessa boa perspectiva, hoje a Vale não aumentou tanto assim, uma alta de 0,54%, apesar que hoje o Bovespa em si sofreu um pouco, teve uma leve queda, então os acionistas não se animaram tanto assim com os resultados da Vale, que desde o início de 2025 vem patinando nessa cotação entre R$ 48,00 e R$ 60,00. Mas me conta aqui, pessoal, você tem se animado para a Vale ainda para 2025? Vai esperar um pouco o preço do minério de ferro? Me conta aqui qual que é o movimento que você pretende fazer em relação à Vale, ou não tem movimento nenhum? No mais, deixa um ótimo dia para vocês e um abraço.